Paz do Senhor. O que eu estou querendo mostrar com esse vídeo? Como Jesus pregava o Evangelho. Jesus vinha, ele pregava o Evangelho, Jesus só. Ele vinha e esse feijão simbolizando, representando Jesus. Então as pessoas vinham aonde Jesus estava. As pessoas vinham ouvir o que Jesus tinha para falar. Jesus falava com as pessoas, explicava às pessoas o Evangelho e as pessoas vinham ouvir a mensagem de Jesus. Jesus pregava o Evangelho aonde Jesus estava. As pessoas iam para onde Jesus estava. Aonde Jesus estava, falando do Evangelho, as pessoas iam lá onde Jesus estava. O que foi que Jesus fez? Jesus foi e escolheu. Isso aqui são pessoas, estou dando só o exemplo. Jesus foi, escolheu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eu vou botar essa banda aqui como fosse Judas. Escolheu 12. E essa banda aqui é Judas, né? Que se desviou. Jesus foi, preparou esses 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jesus preparou esses 12, que foram os 12 apóstolos. E ele mandou anunciar o Evangelho. Jesus foi e mandou anunciar o Evangelho. Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus foi crucificado. Quando Jesus foi crucificado, então os apóstolos, Judas vai esse feijão aqui, essa banda de feijão, Judas vai e se enforca. Judas se enforca, ficam agora os 12 apóstolos, ficam 11 apóstolos agora. Aí é levantado um no lugar de Judas, que se suicidou. Esse apóstolo que foi levantado no lugar de Judas, ele foi pregar o Evangelho e foi apedrejado. É Estevão, né? Matias ou foi Estevão? Estevão foi apedrejado. Aí fica agora quantos apóstolos? De novo 11. Fica 11 apóstolos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ficando agora 11 apóstolos, eles estão pregando o Evangelho. Eles vão nas cidades, vão pregar o Evangelho. Os apóstolos vão de cidade em cidade, pregando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os apóstolos vão pregando o Evangelho. Mas como é que os apóstolos fazem? Os apóstolos agora, eles vão pregando o Evangelho e às vezes de 2 em 2, de 3 em 3. Eles pregam o Evangelho para as pessoas. Os apóstolos pregam o Evangelho. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí 11. Aí eles pregam o Evangelho. Os apóstolos às vezes se juntam de 2, às vezes os apóstolos se juntavam de 2. Às vezes os apóstolos se juntavam de 2, de 3. Eles pregavam o Evangelho e o que é que eles faziam? Eles preparavam pessoas. Os apóstolos, eles não eram dono da igreja. Os apóstolos, eles não eram dono da igreja. Eles preparavam agora pessoas, eles pregavam o Evangelho. Aí o que é que os apóstolos faziam também? Eles preparavam pessoas, dessas pessoas que ouviram a mensagem que os apóstolos falaram, que são esses feijão, são pessoas. Aí os apóstolos separavam 1, 2 ou 3 pessoas, às vezes até 7 pessoas. Aí o que é que eles faziam? Eles preparavam essas pessoas para anunciar o Evangelho. Mas quando os apóstolos levantavam essas pessoas para pregar o Evangelho, os apóstolos não diziam assim para essas 3 pessoas, para essas 2 pessoas. Os apóstolos não diziam assim: vocês vão pregar o Evangelho, mas tudo que vocês arrecadar de oferta é nosso, é dos apóstolos. Não, porque os apóstolos, eles não eram donos das congregações e os apóstolos, eles não eram empresários. Então o que é que acontecia? Já esses 3 que foram levantados, eles levantavam outros 3 ou 2. E assim sucessivamente. E a igreja ia crescendo. Então ia surgindo os pastores em todo canto. Ia surgindo pastores em todo canto. Agora tinha pastores
pregando o evangelho, pregando a palavra do Senhor. Mas aonde essas pessoas estavam pregando o evangelho, aonde elas estavam, elas não mandavam as ofertas para os apóstolos não dominavam as ofertas, não. As ofertas ficavam com os irmãos que estavam responsáveis agora ali por aquela congregação, aquele grupo de pessoas que eles chamavam de igreja, que eles diziam que nós não podíamos parar de congregar. Mas o que é que acontece agora? Hoje em dia, hoje as igrejas, elas deixaram de ser uma organização. Nós ficamos nos congregando para que uma pessoa só prega o evangelho. Aí quando essa uma pessoa só prega o evangelho, ela registra a congregação dela agora passa a ser uma empresa. Aí ela abre a segunda congregação, ela abre a terceira congregação. Aí ela abre a quinta congregação. Abriu a primeira, a segunda, a terceira, aí a quarta e a quinta congregação. Ela abre a quinta congregação. Aí essa pessoa que está simbolizando um pastor, aí ele é o dirigente, presidente da congregação. Ele é o dirigente e o presidente, ele é o pastor da congregação. Aí o que é que ele faz? Ele é o dono dessa congregação. Agora, isso aqui eu não estou falando como se fosse pastores, mas congregação. Ele é dono dessa congregação, dessa. Agora ele não tem só uma congregação. O dirigente, o presidente, ele tem agora 6 congregações. Onde, quando fossem os pastores, fossem os apóstolos, eles faziam assim, ó. Ele abriu uma congregação aqui, esse pastor, ele abriu uma congregação, quando era com os apóstolos, aí ele deixava um pastor aqui cuidando dessa congregação. Essa congregação aqui, o pastor recebia as ofertas e ele mesmo ia cuidar das ovelhas, não eram os apóstolos. Aí o apóstolo abria essa congregação aqui, esse pastor mesmo aqui, ele ia cuidar das ovelhas, não eram os apóstolos, porque os apóstolos estavam empenhados em fazer o quê? Missões evangélicas. Os apóstolos estavam pregando o evangelho, os apóstolos estavam anunciando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, e chamando as pessoas para se converter. Mas no formato de hoje, o que é que fazem os pastores? O que é que eles fazem? Eles abrem uma congregação, aí vamos dizer que isso aqui tudinho são congregações, ó. Isso aqui, esses feijão aqui tudinho são congregações. Aí o que é que significa? Que um pastor só é dono de todas essas congregações. Está errado, porque cada congregação dessa, quem tinha que administrar as ofertas, quem tinha que ser o dono da congregação, era o próprio pastor que foi levantado. O pastor da congregação, a obrigação, ele levantou uma congregação, ele abriu. Aí ele abriu uma congregação. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai trabalhar, Deus vai dar condição para ele abrir outra congregação. Mas quando ele abrir a segunda congregação, as ofertas não será desse pastor dirigente, porque a igreja não é empresa. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar, quando ele levantar o pastor, aí o pastor é que vai ser o responsável pelas ofertas e pelos irmãos e pela congregação. Aí agora eles vão se encarregar de abrir outra igreja e outra congregação, e assim ir abrindo várias congregações. Não importava se fosse 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 200 congregações, 1000 congregações, 5.000 congregações, mas pastor nenhum poderia ser dono dessas 5.000 congregações. Pastor nenhum poderia ser o dono, vamos dizer, de 50 congregações. Não, cada pastor, cada congregação que fosse aberta, seria colocado um pastor, e aquele pastor, ele seria responsável pelas ofertas, e ele seria responsável por toda a congregação, e aquela congregação seria registrada no nome daquele pastor que foi levantado. Mas hoje o que foi que fizeram dentro da casa do Senhor é só comércio. Como a congregação é registrada como uma empresa, aquele dono de congregação, ele é como se fosse
a matriz e ele vai e abre as filial. E na igreja primitiva não era assim. Mas o que é que acontece? Os donos de congregação, eles passaram a tratar as congregações como se estivesse tratando de empresa. Por isso que tem a matriz e as filial. Mas se ele, do jeito que ele abrisse as congregações e deixasse um pastor pegando e cuidando daquelas ovelhas, e o pastor que ficou responsável pela ovelha, ficava o CNPJ ficava no nome do pastor que agora ia cuidar daquela igreja. Podia ser chamado até registrado como empresa, mas cada pastor ia cuidar daquelas ovelhas, cada pastor ia cuidar daquela congregação, mas não. Um só pastor quer cuidar de 100, 200, 1.000 congregação, 5.000 congregação. Aí o que foi que aconteceu? Dentro das igrejas só é pregado teologia e não é pregado arrependimento e santidade. Não manda o povo se arrepender, não manda o povo se converter. O povo tem que se converter, o povo tem que se arrepender dos pecados. Mas dentro das congregações não é pregado arrependimento e santidade. Por quê? Porque o dono da congregação não deixa. Porque se você pregar arrependimento e santidade dentro das congregações, aí as ofertas diminuem. As ofertas diminuem porque diminui o povo. Porque o povo não quer saber de santidade, o povo não quer se santificar, o povo não quer saber de se arrepender. Nós precisamos pregar arrependimento e santidade dentro das igrejas. E cada pastor que for levantado tem que ter a sua própria congregação, a sua congregação independente. Cada pastor tem que ter a sua congregação independente. Em nome de Jesus, medite nisso, pastores. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, a paz do Senhor.